like a fall leaf from a tall tree landing on the grass, like the white sand turns the clock hand in an hourglass. You're the... Oi gente, eu sou a Lud. Oi, eu sou a Nayara. Hoje nós vamos trazer para vocês a nossa retrospectiva literária 2014. Ano passado nós fizemos, mas foi escrita, de mais ou menos umas 10 perguntas, não me lembro bem. Aí esse ano nós aproveitamos algumas perguntas do ano passado e também fizemos outras categorias. O que acontece? Nós estamos aproveitando agora, uma época boa, para fazer nosso primeiro vídeo, estrear o canal e etc. Depois a gente vai fazer outros. Essa foca para querer fazer vídeo todo dia. Enfim, são 12 perguntas, são categorias diferentes, mas basicamente as mesmas perguntas que sempre tem em retrospectiva. Vamos começar? Essa primeira pergunta é bem difícil de responder, porque todos os livros que eu li esse ano, eu gostei, menos de um, que é o que eu vou falar na categoria que me decepcionou. Mas todos eu tirei algum proveito, todos foram boas leituras, então foi bem difícil. Eu poderia responder muitos livros, mas o melhor livro que eu li esse ano foi Detetive. Como eu disse na resenha, eu fui meio que obrigada a ler esse livro, porque minha amiga jogou na minha cara e falou que eu tinha que ler. Ela já tinha surtado quando eu terminei de ler ele, então ela me fez ler também. E é um livro lindo, maravilhoso, vale muito a pena a leitura dele. Ele traz uma reflexão muito grande e todas as aventuras que o A passa no corpo de alguém dão uma lição. Eu não prestei atenção em aula nenhuma até terminar de ler esse livro. Eu li esse livro dentro da sala de aula, eu li esse livro nos corredores do curso. Eu li esse livro no ônibus, indo e voltando. Eu não pegava o ônibus cheio só para ter lugar para sentar para mim. Isso tem ideia. Eu li ele de um dia para o outro, foi bem rapidinho. E vale muito a pena a leitura. Então o melhor livro que eu li esse ano foi O melhor livro que eu li este ano foi O Chamado do Cuco, da J.K. Rowling. Não só porque ela é minha autora preferida, mas porque o livro é realmente muito inteligente. Eu fui descobrir quem era o assassino da modelo só no final do livro. E me surpreendeu muito, porque eu não imaginei em nenhum momento que fosse tal personagem o assassino. Por isso ele entra como o melhor livro para mim. Essa pergunta é mais fácil, por dois motivos. Eu só reli um livro, e mesmo se eu tivesse relido outros, ele seria a resposta. Culpa das Estrelas. E aí? Esse livro é a coisa mais linda do mundo, eu sou apaixonada por ele. O Gus e a Hazel são o meu casal preferido. É o único livro do John que eu consegui gostar até hoje. Não gosto dos outros livros dele. Eu reli esse livro porque eu li ele ano passado, mas não era meu. Aí esse ano eu comprei ele junto com A Estrela que Nunca Vai Se Apagar. Aí depois que eu terminei de ler A Estrela que Nunca Vai Se Apagar, eu reli ele. Tanto que ano passado, quando eu li, eu nem tive o ainda. Então eu só fui fazer resenha dele esse ano. Então o melhor livro que eu reli foi Estrela. O melhor livro que eu reli esse ano foi Os Contos de Beedle o Bardo, também da J.K. Rowling. O conto que eu mais gosto deste livro é o conto dos Três Irmãos, que é o conto que aparece em Relíquias da Morte, no último filme de Harry Potter. Como eu disse, todos os livros que eu li me deram alguma coisa. Tirei boas lições de todos. Mas o livro que mais me fez refletir mesmo foi Guerreiros da Esperança. Esse livro conta a história de 11 crianças de uma aldeia da Indonésia, pobres, não tem nada, seus pais são pescadores, eles mal têm comida, mas eles têm um sonho de seguir na vida, então eles lutam pela educação deles. A escola tá caindo aos pedaços, não tem nada, tem a professora voluntária, o diretor voluntário, e a escola tá assim, caindo aos pedaços, não tem nada, o governo quer fechar a escola, então essas 11 crianças, elas lutam por manter a escola aberta, elas lutam para bater recordes, elas lutam para conquistar coisas que a escola nunca havia conquistado antes. No final eles têm alguns probleminhas, mas eles conseguem sair por cima de tudo
É uma história muito bonita que faz realmente a gente refletir, porque muitas vezes eu sou uma dessas pessoas que reclamam por ter que estudar, por ter que acordar cedo para estudar, por ter coisas para fazer. Mas aí, quando eu li esse livro, parei para pensar que eu não tenho motivo nenhum de reclamar, porque eu tenho o estudo ao meu alcance e às vezes reclamo e eles não tinham e mesmo assim eles estavam lutando para estudar, para ser alguém na vida. Então é um livro muito bonito. Comprei esse livro de R$7 de Marinho e vale muito a pena ler. Um livro que me fez refletir foi Quem Mexeu no Meu Queijo, do autor Spence Johnson. É um livro que eu pensei que eu não ia gostar, por ser um livro de autoajuda, e eu não gosto muito de livros assim. Mas ele é bem legal, ele fala sobre sair da zona de conforto. E eu ouço muito isso por fazer faculdade de marketing. E ele acabou sendo um dos livros que eu mais gosto. O livro dessa categoria eu não tenho. Eu não quero ter. E agora é a hora que eu sei que vai todo mundo me xingar. Vou ser muito xingada, principalmente para as minhas amigas, porque o livro que me decepcionou foi Pelo amor de Deus, o que é isso? Não consegui gostar de jeito nenhum. Quando eu li ele cheio de expectativa, porque todo mundo falou que o livro era lindo, que o livro era isso, que o livro era aquilo, mas eu não consegui gostar. Não consegui absorver nada, não tirei lição nenhuma. Eu simplesmente não gostei. Não tem nada, não consegui tirar nada do livro. E muita gente falava que ele era ótimo, que era o melhor livro do filme, aquela coisa. Não é, não gostei. Me decepcionou e muito. O livro que me decepcionou foi O Dom, de James Patterson. É o segundo livro da série Bruxos e Bruxas. É um livro que eu gosto, mas me decepcionou porque não houve uma evolução dos personagens da história. O livro dessa categoria eu também não tenho, e esse eu queria ter. Nascida Meia-Noite é o primeiro livro de uma série que chama Acampamento Shadowfalls. O que acontece? A Kylie, o namorado dela acabou de terminar com ela, os pais são divorciados e ela é seguida por um fantasma. E ela fica sem saber o que está acontecendo, até que a irmã dela resolve mandar ela para esse acampamento. Chega lá, ela descobre que lá todo mundo tem esse tipo de problema que ela tem. Só que lá tem lobisomem, lá tem vampiro, lá tem fada, tem de tudo. Só que ela se recusa a aceitar que ela é uma dessas pessoas. Aí ela conhece a Miranda, a Bella, o Derek, o Lucas, que é um lobisomem. E aí ela se vê entre os dois, entre o Lucas e o Derek. E ela tem que resolver com quem ela realmente quer ficar. E ela tem que descobrir o que ela é. E aí ela vai contar com a ajuda de muitas pessoas para isso. E aos poucos ela vai gostando desse lugar. São 5 livros. Eu não sei o nome dos 5 livros. Tem Desperta ao Amanhecer, Sussurros ao Luar. Eu não sei o nome dos 5 livros. Eu não fui escola para ler para vocês. Mas é uma série muito boa. Eu quero comprar os 5 livros, porque eu também, o Nascido da Meia-Noite é emprestado. Não é aquela coisa sobrenatural que vai te dar medo, porque eu sou medrosa com essas coisas, né? Não mesmo, não assisto filmes. Não te dá medo, não é aquela coisa maçante sempre. No início ele pode até parecer um pouquinho chato, mas a leitura é muito boa no final, então eu quero ler os 5. O melhor livro sobrenatural que eu li foi O Cemitério, de Stephen King. É um livro incrível e eu me apaixonei por ele, apesar de ser um livro de terror. Ele tem uma história muito bonita, fala muito sobre o amor de família, sobre o medo e o temor que as pessoas têm pela morte. É um livro muito inteligente, é o primeiro livro que eu leio do autor e pretendo ler muito mais, porque é realmente muito bom e eu recomendo mesmo para quem gosta do gênero. Tava demorando, né? Gente, me fez chorar, me fez suiçar, me fez engasgar. Eu fiz de tudo com esse livro. Melhor livro da minha vida.
verdade não é a questão de ser melhor do que eu li ou coisa, mas é a questão do momento, é a questão de ser um livro lindo, é a questão da história da história. O livro é maravilhoso. Na verdade, eu li é um diário, é um início de diário, com postagens de um blog que eu tinha, com homenagens. É a coisa mais linda do mundo. Ó, todas as páginas são enfeitadas, ó, tem estrelas, tem cores diferentes, ó, tem várias cores, tem fotos. É muito lindo, gente. Muito lindo. E quando eu fiz a pele dos livros opostos, duas pessoas comentaram que dava pra ver meu amor por esse livro. Mas, gente, eu sou muito apaixonada por ele, porque ele é muito lindo, a capa é linda. Ó, atrás. Todas as folhas são enfeitadas, é cheio de fotos. E eu chorei muito com esse livro. Eu chorei desde a parte que o pai dela fala da morte dela até o final do livro. Deixa eu achar a parte que o pai dela fala da morte dela. Olha, aqui. Então, eu tinha tudo em ler. Eu li isso tudo chorando. Minha mãe não queria deixar eu terminar de ler isso porque eu li todo o resto chorando. E eu chorava mesmo, de cair lágrimas, soluçar, de molhar o livro. Me fez chorar muito. Um livro que me fez chorar foi Harry Potter e as Relíquias da Morte. Eu chorei nele por vários motivos. E um deles foi porque acabou, é o último livro. Mas todo fã de Harry Potter sabe que quem é fã mesmo nunca acaba. Então, aí aos próximos vou reler todos os livros, vou resenhar todos os livros. E eu chorei por vários motivos, por sentir saudade. O que me surpreendeu, foi positivamente, foi a Linguagem das Flores. É o primeiro livro da Vanessa. E quando eu fiz a resenha dele, eu falei que ela saiu muito bem de primeira. Por quê? Quando eu comprei mais pela capa. Sim, eu li o livro pela capa. Achei essa capa linda. Aí eu li a sinopse, me chamou um pouquinho a atenção. Eu decidi, vou comprar. E era barato, então eu fui comprar. O livro é lindo, conta a história da Vitória, que é órfã, e aí aos 18 anos ela não pode mais ficar no orfanato nem nos abrigos, então ela tem que se virar. E ela teve experiências muito ruins quando as pessoas tentaram adotá-la. E ela nunca conseguiu ficar com uma família. Quando finalmente ela quase conseguiu ficar com uma, mas no final deu errado. E ela vai contar essa história. Aí no final ela se encontra com o passado dela, ela aprende várias lições. E aí esse livro mostra muito o amor entre a mulher, o amor entre mãe e filha, e o amor da mãe com a filha. E é uma história muito linda, no início é meio maçante, mas é a coisa mais linda dessa história e vale muito a pena a leitura. Um livro que me surpreendeu foi novamente o livro da Tia Jo, Morte Súbita. Eu não esperava muito desse livro, porque eu li várias resenhas falando mal dele, mas eu gostei muito da história. No meio é bem chato, enrola muito, mas o final me surpreendeu muito. E quem lê minhas resenhas sabe que eu adoro finais que me surpreendem. Então, por isso, esse é um livro que me surpreendeu. Eu pensei em muitas frases para falar agora, pensei em frases da Esther, pensei em frases da Crise, pensei em frases da Vitória, pensei em muitas frases, mas eu acabei com uma do livro Todo Dia, que é assim: queria que o amor conquistasse tudo, mas o amor não conquista tudo. Ele não pode fazer nada sozinho. Ele depende de nós para conquistar em seu nome. Vai ter gente aí achando que é indiretinha. Beijos, Lana. O que acontece? É um livro muito lindo, eu falei que é o melhor livro que eu li esse ano, por história e tudo. E se eu tivesse lido antes, talvez eu tinha feito alguma coisa diferente do que eu fiz esse ano. Porque o fundo da frase te leva a isso. É uma frase muito bonita, merece ser refletida, e acho que foi a frase que não saiu da minha cabeça, foi até uma das frases que eu coloquei na resenha. E é uma frase que merece ser refletida e a mais pura verdade. Uma frase que não sai da minha cabeça. Na verdade, é uma frase que eu gosto muito, porque eu não gravo nada na cabeça, eu sou péssima pra isso. Então, aqui minha colinha, eu vou ler ela pra vocês. É do livro Cemitério, de Stephen King, na página 343 da edição de bolso. E é assim:
Provavelmente é um erro acreditar que exista um limite para o horror que a mente humana pode suportar. Eu gosto muito dessa frase por ser muito fã de filmes de terror, de livros de terror. Bom, aqui eu me permiti encaixar dois livros, o Diário de Anne Frank e o Menino de Pijama Listrado. Por quê? Tá, um é ficção e o outro não é. Mas são livros com a mesma essência, são livros que contam o mesmo período histórico e são dois livros que merecem ser lidos. O Diário de Anne Frank, esse livro aqui, eu sou apaixonada por ele, sou apaixonada pelo filme, sou apaixonada pela história. Já disse na resenha que eu quero ir em Amsterdã, se Deus quiser, daqui uns 10 anos, planos pra isso. E eu acho a coisa mais linda do mundo a história dela. O tanto que ela. Tudo que ela conseguiu transmitir. Ó, pra vocês terem uma ideia, olha o tanto que esse livro tá marcado de frase dela. E eu ia marcar muito mais, quase que eu tenho que marcar o livro inteiro, mas me poupei as melhores. E eu sou apaixonada por esse livro, então eu sou meio suspeita pra falar. Por isso que eu pensei, vou colocar os dois. Porque o Menino de Pijama Listrado, apesar de ser ficção, é a coisa mais linda do mundo também. É um livro que leva para refletir sobre amizade, sobre as coisas que aconteceram na guerra, mas a essência do livro é a amizade. Já o da Anne, muita gente fala que é drama dela, que ela era muito chata, que ela era muito dramática, mas eu me identifiquei muito com ela. Claro que eu não vivo nada do que ela viveu. E por isso eu acho que não era drama dela, porque ela viveu muita coisa que muita gente não viveria. E a menina estava presa, poxa, se escondeu, depois viveu esse inferno todo lá nos campos de concentração. Então, morreu doente 2 semanas antes do campo ser libertado. Vai saber o que esse menino teria feito se ela tivesse ficado livre. Seria um ícone enorme, mais do que ela já é. Então, é um livro muito lindo, que merece sim ser lido, assim como o Menino de Pijama Listrado. Apesar que o Menino de Pijama Listrado eu prefiro o filme. Mas são dois livros lindos que merecem ser lidos. Um livro que todo mundo deveria ler é Angels, a continuação de Starters. Eu sou completamente apaixonada pelos dois livros. É uma pena que seja uma duologia, são só esses dois livros. E eles entraram para minha lista de preferidos de todos os livros que eu li. Angels é um dos meus preferidos desse ano. E por isso eu recomendo muito eles. Eu com certeza vou reler os dois. A resenha de Angels já tem no blog. E quando der tempo de eu reler Starters, eu vou colocar a resenha também no blog. E a gente não tinha como não ser isso. Primeiro, o livro é lindo. A história da Esther é maravilhosa, apesar que o final deveria ter sido outro e eu seria completamente feliz se fosse outro. Eu li esse livro no momento, não sei se foi o momento certo, mas eu li no momento que eu estava vivendo a perda da minha filha. Então, eu acho que é uma lição de vida, sim. Um livro que foi uma lição de vida para mim foi A Sociedade dos Meninos Gênios. Não tô com o livro aqui para mostrar para vocês porque ele tá emprestado. Mas digamos que ele teve uma parcela de culpa por me estar na faculdade hoje, porque é um sonho me formar numa área que eu goste e por o livro falar do sonho de uma garota e ela fazer tudo para realizar esse sonho, eu acabei entrando na faculdade, decidi entrar para a faculdade. Por isso ele se tornou um livro que me marcou muito. Li esse ano 19 livros. Eu comecei com Para Sempre, da série Mortais, e terminei com Amor entre Amigos, da Bárbara Stephan. Li pouco, teve mês que eu li um livro só, mas principalmente por causa de estudo de vestibular, de curso. Esse ano eu queria ler mais, mas vai ser pior, porque eu tenho que estudar para vestibular de novo, eu tenho que estudar para o meu curso, eu pretendo trabalhar, então eu vou ter que me virar, mas eu pretendo ler mais do que eu li em 2014. Este ano eu li 16 livros e 2 histórias em quadrinhos da Universo Marvel. Eu teria lido mais se eu tivesse tido tempo, por causa da faculdade.
Mas ano que vem eu pretendo ler mais livros que este ano. Eu não vou ler mais nada até começar o ano, porque eu terminei com Amor em Vídeos, que eu terminei no domingo, já fiz resenha, e aí eu tô só terminando de ver uma série que eu tô vendo, que eu também recomendo, como Criança e Sua Mãe. Aí eu tô terminando, ainda faltam 4 temporadas, que são 9, e aí eu não vou ler nada até sexta ou sábado. Aí o primeiro livro vai ser O Diário de Susana para Nicholas. Eu comecei a ler não, eu comprei esse livro tem pouco tempo, e ele é fininho, 131 páginas só, vou terminar rapidinho, então eu não vou começar a ler agora, porque é perigoso terminar. E aí não vai ser mais o mês de 2015, então eu vou começar a ler na sexta ou no sábado, vai ser primeiro, assim que eu terminar tem resenha. O primeiro livro de 2015 vai ser A Maldição do Tigre. Quando eu terminar de ler ele, eu faço a resenha para vocês. Essa foi a minha retrospectiva. Eu espero que vocês tenham gostado. A resenha desses livros que eu citei aqui está no blog, menos de A Maldição do Tigre. Quando eu terminar, eu vou resenhar. Então, um feliz ano novo para todos. Beijos. Bom, gente, a nossa retrospectiva foi essa, eu espero que vocês tenham gostado. Foram 12 categorias. Talvez agora a gente grave outros vídeos, tags, resenhas. A gente tem que gravar um vídeo juntos, eu espero que saia ainda pro semestre. Talvez a gente volte a gravar outros, só se empolgar e gravar vídeo todo dia, porque se empolgar já é. Enfim, que 2015 seja de muitas leituras pra gente, mais leitura que nunca vai se pagar, e menos quem vai ser Arrasca. Muitas realizações pra vocês, muitas leituras, e beijo, até a próxima. I believe in something I don't